Olá galera, depois de um tempo sem gravar, a gente está aí de volta. Nesse vídeo de hoje, um super bate-papo com meu amigo Marcos Ribeiro. Ele é hipnólogo. Não fica olhando muito para a tela, senão ele vai hipnotizar você. Vai abater a sua carteira. Se inscreva no canal, dá um like, curte aí. É nóis, tamo junto. Que legal, Marcos Ribeiro. Um super papo, cara, sobre hipnose. Isso aí. Vamos lá? A gente já está programando esse bate-papo já tem um tempo. É verdade. Começa falando para a galera o que é hipnose. Bom, hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência, ou alguns teóricos chamam de estado concentrado de consciência. Quando você realmente está 100% concentrado em alguma coisa. Isso é hipnose. Aquele negócio do compra e batom, o cara te dá um ponto de contato, você se liga naquilo e o cara te faz viajar? Sim, como a concentração gera esse estado alterado, então a gente pode dizer que isso também é hipnose. Cara, quando a gente fala de hipnose, a gente fala basicamente de colocar alguém em transe. E você também é pastor, é teólogo, você é bacharel em teologia e você tem formação na área de hipnose. É hipnólogo, né? Exatamente. A minha pergunta é a seguinte: como que a religião lida com isso? Por quê? Porque deixa eu explicar. Quando surgiu a acupuntura, os pastores repreendiam, os mais religiosos repreendiam as pessoas para que não fizessem por causa de pontos chakras e como se desse legalidade, né? A conversa é essa, como se desse legalidade para que um espírito maligno entrasse por ali, o capeta entrasse por ali, como se o capeta precisasse de ponto chakra para entrar e esculhambar a vida de alguém. Então, minha pergunta é a seguinte: como que a religião lida com essa ideia da hipnose? Muito bem. Vamos partir do princípio que a religião lida muito mal com um monte de coisas. Inclusive com isso. Inclusive com isso. Então, a psicologia, a ciência como um todo, a religião lida muito mal. Isso principalmente por causa da falta de conhecimento. Porque quando você depara, por exemplo, com uma pessoa com um problema, principalmente um problema psicológico, que é necessário uma intervenção séria com relação a isso, a religião, em geral, não tem condições de lidar com isso. Então, é necessário realmente que se faça um trabalho. A hipnose é uma ferramenta que ajuda nesse sentido, onde leva a pessoa a uma autoconsciência, a uma ressignificação daquele trauma, daquele problema que leva ela a uma vida normal. Uma pessoa hipnotizada, você colocou a pessoa ali em transe, ela entra naquele estágio de contar tudo? Tem como você descobrir, por exemplo, um amante, uma traição? Isso funciona 100%? O mestre, a pessoa faz tudo que o mestre mandar, tipo comer uma cebola como se fosse um bombom serenata? Isso funciona? Como é que é isso? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Porque existem os níveis de transe. Então, a pessoa num nível profundo de transe, ela é capaz de executar algumas tarefas que o hipnólogo o faz, né, executar de uma forma muito simples, porque ela trabalha com processo de associação. Então, o hipnólogo associa, por exemplo, a cebola a uma maçã e ela acredita que aquilo é uma maçã e come. E, naturalmente, ela vai sentir o gosto da maçã porque aquilo já está associado na mente dela. Agora, com relação a contar segredos e tudo mais, isso não é muito confiável. Até porque a polícia já usou hipnose no passado com relação a isso, e às vezes a pessoa pode contar uma coisa, mas aquilo, como é associativo, ou seja, ela buscar imagens daquilo, ela pode dizer uma coisa que não é verdade. E aí, isso não é confiável a nível forense, por exemplo, que é na questão da polícia e a justiça. Na verdade, eu acho que o cérebro, também não sei como é que isso funciona, você que vai me explicar isso, tem uma linha de defesa, ou um nível, ou um limite, ou que liga um pisca-alerta, um sensor, que o cérebro acaba querendo te avisar. Tipo, como se fosse o inconsciente tentando avisar o consciente. Exatamente. Existe esse aviso, esse alerta? Sim, e aí a gente tem que separar duas coisas. A hipnose, que algumas pessoas associam ao sono, né, não tem muito a ver com o sono. No sono, mesmo a pessoa está ali com o inconsciente e com o organismo em pleno funcionamento. Então, tudo que acontece, ela acaba absorvendo isso e executa através do sonho uma atividade, como foi no caso do seu sonho. Na hipnose, a pessoa ela não está dormindo, ela está plenamente consciente. Porém, ela aparenta estar dormindo, que às vezes ela está com o olho fechado, mas nem sempre a hipnose é com o olho fechado. Então, se você hipnotizar a pessoa e pedir para ela pular de um prédio, por exemplo, provavelmente ela não vai pular, porque ela vai associar que aquilo é perigo.
mas existem algumas formas de burlar isso por causa do processo de associação. Porque se você disser para a pessoa, por exemplo, num transe, de que o prédio está pegando fogo e que lá embaixo tem uma piscina enorme que ela pode pular com segurança, provavelmente ela pula, porque ela associa isso como associação da maçã e a cebola. Mas é muito perigoso, né? E dependendo da pessoa, dependendo do nível de transe, ela pode fazer, mas pode não fazer. Então é um pouco relativo e vai depender muito da habilidade do hipnólogo naquele momento. E a intenção também do cara. Quem mais te procura para tratamento? Hora da verdade, olha para uma dessas 3 câmeras aí e responde. Homem ou mulher? Quem mais procura para tratamento? Normalmente, as mulheres é o que mais procuram para o tratamento, né? Porque as mulheres... Não aprontam mais? Não, na verdade é porque elas sentem realmente a necessidade de buscar ajuda com muita facilidade. Quando o homem chega a buscar ajuda, a mulher mandou. Ele caminhou 2 caminhos. Primeiro, que a mulher sugeriu para poder ele procurar ajuda. Mandou. E aí, quando ele não aceita essa sugestão, ela manda. E quando ele não vai, ela leva. Então, normalmente, quando o homem vai com muita dificuldade, é porque a mulher chegou no ponto de levá-lo à terapia. Ela fica lá do lado de fora esperando o resultado. Com certeza. O que é preciso para acontecer uma hipnose? Bacana. Essa pergunta ela é muito interessante porque precisa de 2 coisas para poder ter hipnose. Uma pessoa que tem um cérebro e esse cérebro funciona. Então, tem 3 classes aí que não dá para entrar, né? Por exemplo, político não tem cérebro. A mulher, eu acho complicado também fazer hipnose com mulher, e cameraman, né? Muito bem. Bom, levando em consideração que nós somos aqui à nossa direita aqui, e eu não vou olhar, temos uma mulher e temos um cameraman, então essas 2 classes eu descarto, porque não temos aqui um político para se defender também. Mas, em geral, nós precisamos de um cérebro que funciona, porque se a pessoa tiver algum problema mental, por exemplo, ela tiver dificuldade de concentração, ela dificilmente vai entrar em transe, a menos que a habilidade do hipnólogo burle essa dificuldade de concentração. Porque algumas pessoas dizem, eu não entro em transe de jeito nenhum. Todo mundo pode entrar em transe. Se a pessoa tem um cérebro e funciona, ela pode entrar em transe porque ela entra nisso naturalmente. A exemplo disso, quando ela está assistindo TV e de repente chega alguém do lado e pergunta, fala alguma coisa com ela, ela nem percebe que a pessoa está do lado. Então ela está lá, os 2 sentados ali, olhando para a TV, e a pessoa começa a rir do lado dela, você viu a propaganda? Ela fala, não vi. E ela olhando para a TV, ou seja, ela estava num estado tão alterado de consciência... Que estava viajando, que isso é o transe. Mas a gente pega isso... Eu achava que isso era viajar na maionese. Podemos dar esses nomes mais populares. É um transe, não deixa de ser um transe, que é o transe... Que é em transe. Sim, a gente fica o tempo todo em transe. Inclusive eu estou agora. Então, exatamente. Não vou pedir para você pular do prédio. Muito bem. É verdade que para fazer uma hipnose você precisa de uma pessoa que pensa pouco, é lerda, é retardada. Eu tenho... A pessoa para ajudar, vamos me penetrar. Chega aí, Carla. Você tem essas pessoas, não, é realmente... Ajuda aqui, Carla. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de entrar em transe. Vão ter, né? Sim, sem dúvida. A Carla nem para ser hipnotizada serve, é isso que tu tá falando? Bom, tu dizes, né? A outra pergunta é a seguinte, é possível isso, você hipnotizar uma pessoa na hora, num programa de TV, num programa de entrevista, isso rola? Sim, rola. Porque existem várias formas de hipnotizar a pessoa. Temos o processo de relaxamento progressivo, que normalmente é utilizado em clínica, tem o processo de hipnose rápida e hipnose instantânea. Progressivo, porque a gente induz a um relaxamento progressivo. Sim. E a pessoa entra no transe naturalmente. E tem uns processos de hipnose... para cabelo. Não, mas na hipnose também utiliza. É a hipnose rápida, que a gente dá alguns comandos rápidos e a pessoa mergulha num transe profundo rápido. Por isso que a gente vê como o Pyong e outros, Baltresca também, vários outros hipnólogos de renome nacional que também fazem isso na TV. Né? Dá para fazer sim, é funcional. Eu particularmente discordo da forma que é utilizada em alguns programas desses, mas dá para fazer sim. Que o pessoal usa o programa de humor comum, né? Fazer o cara comer cebola, beber leite como se fosse achocolatado, beber água, essas coisas, beber gasolina. Sim, fazer a ponte humana. Às vezes a pessoa faz uma ponte humana e o hipnólogo sobe em cima dele e ele está como se realmente fosse uma tábua e ele não enverga porque ele está num transe bem profundo. Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, cara, quais são os benefícios que a hipnose pode trazer para a pessoa? Bom, são vários benefícios. O primeiro benefício é que na hipnose, principalmente na hipnoterapia, é o tratamento de traumas, de fobias, pessoas que têm medo de ficar em lugar fechado, viajar de avião. Então tem uma série de patologias psicológicas que se trata com a hipnose.
além dessa parte clínica, pode ser utilizada também para as pessoas que vão fazer concurso público, para poder conseguir gravar aquela quantidade de informação de uma forma melhor. Ou seja, a hipnose como tratamento, ela pode ser utilizada de diversas formas, tanto para os homens, e aí a gente usa também para homens que têm problemas de ejaculação precoce, de disfunção erétil, problemas sexuais como um todo. Broxa, né? As mulheres... Você quer uma consulta? Sim. Também a gente, saindo daqui, a gente já marca a sua consulta. Para as mulheres também, enfim, ela é utilizada para vários benefícios para as patologias psicológicas. Cara, obrigado. Tamo junto. Ok. É nóis. Com certeza. Carlos, sacaneando aqui com ele, falei assim, bonita, né? Aí ele falou assim, eu falei, já peguei. Na época que ele gostava disso, né? Isso tem 20 anos atrás. Na época que ele gostava, hoje, né? A gente era amiguinho da escola dominical. Bom, acho que a gente pode falar no nível de tom de voz mais alto, né? Pra conversar normal e tal. Eu tô conversando com um negócio aqui agarrado na minha bunda. Beleza, peraí que tem um aqui não cai. Vamos lá? As atividades dela de uma forma muito mais efetiva. A moto passou. Passou. Voltar. Essa parte. Só mais efetiva. A moto passou. Passou. Voltar. Essa parte. Só um pedacinho quando veio a moto. Retoma aí. Eu não lembro mais o que falou. Legal. Pede ela pra gritar pra ela. Tá passando a mão no cabelo. Fala um pouquinho mais baixo, a gente está gravando. Ela está pulando do prédio. Você fica hipnotizada. Vai, ok. Continuando.